Saudações tricolores, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado. Eu me chamo Alisson. Eu me chamo E Hudson. hoje nós vamos para o nosso segundo capítulo da nossa série Participações do Fluminense em Libertadores. E hoje nós vamos falar da memorável participação do Fluminense em 1985, após o título brasileiro de 1984, em cima do nosso querido e freguês da época, o Vasco da Gama. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, comenta de qual cidade você é e se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário. Eu queria fazer uma ressalvazinha com relação a essa série aqui que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo a série não no intuito de lamentar, muito pelo contrário. Eu acho que chegou a hora da Libertadores nos pagar a dívida que ela ficou com a gente. Então, nós fazendo essa série no intuito de trazer história para os tricolores novos, que pensam, que ou acham, ou veem, assistem a mídia, falar que o Fluminense não tem história de Libertadores. O Fluminense tem sim, em torneios internacionais também, só que torneios internacionais importantes naquela época. E nós estamos aí para vir contar histórias do Fluminense, para quem já conhece aquele torcedor mais antigo. Nós estamos aí para levar nostalgia para vocês e entender que tudo passa, que está chegando a hora um verde da esperança. E nós queremos finalizar essa série mais do que todo mundo, falando da Libertadores de 2021 e com muita nostalgia e comemorando o título com cada um de vocês. Acho que vai ser o capítulo mais importante dessa série. E é isso, pessoal. Essa série é exatamente isso. Trazer para vocês Libertadores para a gente poder seguir em frente. E vamos seguindo em frente. Agora vocês vão conhecer a história do Campeonato Brasileiro de 1984 e da Libertadores que o Fluminense participou em 1985. Mas antes disso, galera, peço que vocês possam estar se inscrevendo no canal aí, deixando seu feedback aí, curtindo o vídeo aí para recomendar para mais pessoas. Bem, a equipe base da participação de 85 foi formada em 83. Para falarmos desse Fluminense, temos que falar em 83, onde o Fluminense foi campeão carioca em 83, campeão carioca em 84, 85 e ganhou o Campeonato Brasileiro em 84 também. Bem, a equipe base era formada pelo Paulo Vitor, goleiro que tinha convocações para a seleção brasileira na época, Ricardo Gomes também tinha convocações para a seleção brasileira na época, Duílio, zagueiro, capitão do nosso time ali, campeão brasileiro em 1984. Nós tínhamos também o Aldo na lateral com Getúlio. Nós tínhamos o Branco no nosso lado esquerdo. Na volância, Jandir, Delei. Aí, em alguns momentos, entrava o Léo-Mi. Nós tivemos também o nosso craque aí paraguaio, Romerito. Assis, Washington e Tato na frente, e nos anos ali, no final dessa geração aí, o Paulinho, e o técnico principal foi o técnico Carlos Alberto Parreira. Que levou o título aí de campeão brasileiro em 84. Bem, primeiramente o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca em 83. Existia uma certa amargura da nossa torcida, porque era um momento assim especial ali do time do Remo, né? Então, o Fluminense montou uma equipe na força ali do conjunto e apostando nos jovens em vez de jogadores consagrados. E aí que montou essa equipe base que nós citamos aqui. Quando foi o Campeonato Carioca de 83, o Fluminense chegou nas finais ali do triangular final, conquistando a Taça Guanabara, o Flamengo conquistou a Taça Rio e tivemos também o Bangu. Nisso já nos jogos ali o Fluminense conseguiu vencer o Bangu e chegou na decisão ali com o Flamengo, né? E nos minutos finais, com o gol do Assis, o Fluminense ganhou a partida e com o resultado de Flamengo-Bangu se sagrou campeão carioca de 1983, já o começo do Carrasco Assis e o Washington também. Os dois vieram nesse ano de 1983, vindo do Atlético Paranaense para o Fluminense aí, montando essa equipe aí, o casal 20, né? O técnico desse time era José Luiz Carbone, né? Então, o Fluminense que empatou com o Bangu, venceu o Flamengo, e o resultado de Flamengo e Bangu no triangular permitiu o Fluminense ganhar esse Campeonato Carioca de 83. Aí, como os estaduais era decidido ali no final do ano, o Campeonato Brasileiro começava no início, veio o Campeonato Brasileiro de 84. Aí chegou o Parreira que assumiu a equipe em 84.
manteve a base da equipe. O Fluminense contratou o nosso querido aí, grande Dom Romero aí, para vir reforçar a equipe e deu a liga ali. Melhorou mais ali o nosso sistema defensivo, que já era bom. O Dom Romero ali no meio campo melhorou mais nosso meio ali e ajudou cada vez mais nosso ataque a ser letal ali com o Washington e Assis, nosso casal 20 ali, né? O brasileiro de 84 foi um brasileiro bem inchado ali, de 40 clubes, dividido em 8 chaves de 5 equipes, com partida de ida e volta, cada grupo, né? Aí passava os três melhores e o melhor quarto colocado. Na primeira fase, o Fluminense ficou no grupo de Santos, ABC, Ferroviário e Confiança. O Fluminense passou em segundo, mas só perdeu somente para o Santos, fora de casa. O Fluminense, na primeira fase, o Fluminense teve aí só essa derrota contra o Santos. Na segunda fase, novamente era 4 times, passava só 2. O Fluminense teve no seu grupo Goiás, São Paulo e Bahia. E o Fluminense teve como destaque uma vitória em cima do São Paulo no Morumbi, de 2-0. E também teve como destaque na segunda fase 3-0 em cima do Goiás no Maracanã. Na segunda fase, o Fluminense terminou com 3 vitórias, 2 empates em 1 derrota. Então vamos aqui para a terceira fase. Era um campeonato bastante longo, de bastante fase, como já falou, bem chato, 40 times. Na terceira fase, o Fluminense passou invicto dela, já que o Fluminense pegou uma chave mais leve, né? Aí terminou com 4 vitórias e 2 empates. Sua chave era Portuguesa, Operário e Santo André. E, enfim, chegamos no mata-mata. Depois desse longo trajeto de fase de grupo, chegamos no mata-mata. Nós encarou o Coritiba. O Coritiba ali que estava montando a equipe, já se preparando para ganhar o Brasileiro de 85. Em 84, o Fluminense enfrentou eles nas quartas. No primeiro jogo, o Fluminense empatou em 2-2 lá em Curitiba, gols de Washington e Romerito. No segundo jogo foi o baile do Fluminense no campeonato. O Fluminense no Maracanã ganhou de 5-0 do Curitiba, dois gols de Washington, um de Assis, um de René e outro de Romerito. Nas semis veio dito o maior desafio, que era o Corinthians ali de Sócrates, toda aquela democracia corintiana. Justamente, toda aquela massa de corintiana ali. E o Fluminense bem montado para essa partida foi disputado no Morumbi, São Paulo, bem montado nessa partida, conseguiu ali neutralizar a boa equipe do Corinthians, conseguiu, a partir dos contra-ataques, conseguiu vencer o jogo com um gol de Assis e Tato. No segundo jogo, numa partida aí de mais de 118 mil pessoas, o público no Maracanã, o Fluminense conseguiu segurar o empate em 0-0, se classificando aí para a grande final do Brasileiro de 1984, e iria enfrentar o Vasco. O Vasco que na época era o nosso grande freguês aí, era a equipe do Vasco. E no primeiro jogo, o Romerito aí, com o gol do nosso Dom Romero aí, fez o gol da vitória do Fluminense. O Fluminense ganhou de 1-0. E no segundo jogo, o Fluminense empatou 0-0, se sagrando o grande campeão brasileiro do ano de 1984, campeonato que é disputado no primeiro semestre. Fizemos 26 jogos, 15 vitórias, 9 empates e 2 derrotas. O destaque vai aí para a saída do Carbone no início ainda da competição, para a chegada do Parreira, né, que deixou a pegada do meio de campo ali melhor, a defesa cada vez mais plena e forte, né, e o ataque com mais liberdade e mais criativo. E graças ao nosso querido Romerito, o Fluminense estava pronto aí para essa batalha, que foi um campeonato brasileiro que tinha como equipes favoritas aí o próprio Corinthians da democracia corintiana, o Grêmio, o time do Remo e o próprio Vasco da Gama de Roberto Dinamite. E o tanto se destaca aí nessa defesa do Fluminense é que o Fluminense, tanto nas semifinais, tanto na final, usou a mesma estratégia de vencer o primeiro jogo e segurar e neutralizar a equipe adversária no segundo com empate e garantir, porque tinha uma defesa muito sólida, um time muito bom, e assim o Fluminense fez e se tornou campeão brasileiro de 1984. Aí chegamos no estadual, né? Teve o estadual no segundo semestre, né?
Aí o Fluminense pegou chegou no triangular aí com o Vasco e Flamengo, pegou no final aí do Campeonato Carioca de 84, venceu o Vasco por 2-0 e venceu o Flamengo também no fim do jogo com o gol da Assis, nosso grande carrasco aí, vencendo o Campeonato Carioca, novamente o Flamengo sendo vice-campeão para nós aí em 83 e 84. Aí chegamos aí a Libertadores de 85, já no começo de 85, a Libertadores ali, o Parreira já havia saído do Fluminense, né? Foi pro futebol árabe. Quem conquistou o título do Carioca de 1984 foi Carlos Alberto Torres. Tinha chegado ali, o Parreira saiu ali pós-título e chegou o Carlos Alberto Torres, né? Fluminense chegava aí com credenciais de campeão brasileiro e voltava à competição depois de 14 anos. Sim. Aí os representantes brasileiros na competição só podia ir o campeão e o vice de cada país, e o formato era justamente esse. Cada país poderia ter 2 representantes e teria o campeão da edição anterior. Então, 21 times. Era o 2 de cada país, que dava o 20, e 21 com o campeão da Libertadores anterior, que já entrava nas semifinais. O Fluminense caiu no grupo 1, grupo esse que tinha o Argentino Júnior, que foi o campeão da edição, o vice foi o América de Cali, estava no nosso grupo. Tinha o Ferrol Carril Oeste, da Argentina, era 2 argentinos, e o Vasco, que estava no nosso grupo também. O grupo, a chave era os 2 argentinos e os 2 brasileiros. No nosso primeiro jogo, nossa estreia aí, o Fluminense empatou com o Vasco em 3 no fim da partida ali. O terceiro jogo enfrentou o Vasco de novo, mais um empate, 0-0 com o Vasco. No quarto jogo, o Fluminense enfrentou o Ferro Carril na Argentina e perdeu o jogo por 1-0. E na Argentina também o Fluminense perdeu de 1-0 para o Argentino Júnior. E em casa, no último jogo, o Fluminense empatou em 0-0 com o Ferro Carril Oeste, aí ficando na terceira colocação do grupo. O Argentino Júnior passou em primeiro com 9 pontos. Aí ficou Ferro Carril Oeste com 9 pontos também, Fluminense com 4. E o Vasco ficou com 2 pontos aí. E foi assim que o Fluminense terminou caindo precocemente da Libertadores de 85. Então é isso, pessoal. O time teve uma campanha, infelizmente, aí decepcionante, com 3 empates e 3 derrotas, sendo mais uma vez eliminado logo na primeira fase. Mas lembrança no jogo em casa aí contra o Argentino Júnior, que acabaria campeão daquele ano, né? O Flu perdeu aí por 1-0 e que caso o Fluminense tivesse vencido, a história talvez poderia ter sido diferente. Então, depois de 2 anos aí maravilhosos, parecia que 85 não seria muito bom aí para o Fluminense, né? A equipe foi mal no Campeonato Brasileiro, não passou da primeira fase da Libertadores e ainda perdeu Assis e Aldo aí por causa de contusões na reta final do Campeonato Carioca. Mas será mesmo que esse time passaria em branco na temporada? Claro que não. Depois de vencer a Taça Guanabara, né? O Flu foi para o triangular final ao lado aí de Flamengo, sempre ele, e de Bangu. Então, eu não preciso contar mais essa história não, porque a gente sabe como finaliza. Vale ressaltar que o Bangu tinha vindo de um vice-campeonato brasileiro, né? Exatamente. Então, fica o destaque aí dos grandes feitos dessa equipe, né, que foi campeão brasileiro de 1984, tricampeão carioca de 1983, 1984 e 1985, e acabou ali com uma grande hegemonia ali do time da Lagoa em território tanto nacional e estadual. Deu muitas alegrias aí para nossa torcida, né? Esses títulos aí foram realmente um esquadrão histórico aí da história do Fluminense. Vale ressaltar todos os atletas desse elenco também, os treinadores, principalmente o Parreira aí, que é um dos maiores treinadores aí da nossa história, né, galera? É isso aí, pessoal. É isso aí, galera. A chegada de Dom Romero, que era o principal jogador do Paraguai, completou esse bom equipe que já era do Fluminense, mas infelizmente ainda não tinha vindo a Libertadores. Depois disso, o Fluminense passou a disputar alguns torneios internacionais, que eram importantes na época, partidas amistosas. E é isso, pessoal. Essa foi a participação do Fluminense na Libertadores de 1985. No próximo capítulo nós traremos aí a participação, que essa vai doer um pouco, mas a gente tem que superar.
chegou a hora de superar e virar essa página e passar à frente, que é a participação do Fluminense aí na Libertadores de 2008. Então aguarda aí que nós vamos trazer essa daí, eu acho que vai ser a mais longa e aqui a gente vai mais ter que se preparar aí o coração para contar ela. Então acompanha a gente, compartilha com os amigos tricolor, continuando dando essa força aí, pessoal. Quem estiver gostando da nossa série, deixa o like. Não se esquece, comente aí qual sua cidade, município, estado, que é pra gente estar interagindo aí melhor com vocês, entendendo aí de onde são os tricolores aí que estão nos acompanhando. Pessoal, é essa a nossa participação de hoje. Saudações tricolores, até os próximos vídeos. Se inscreve aí no nosso canal.